Daniel Kahneman inicia rápido e devagar, explicando que a mente humana não é uma máquina perfeitamente racional, como a economia clássica acreditava. Pelo contrário, nossas decisões são profundamente influenciadas por atalhos mentais, vieses cognitivos e ilusões que operam fora da nossa consciência. Para explicar esse funcionamento, ele apresenta a metáfora dos dois sistemas de pensamento. O sistema 1 é rápido, intuitivo, automático e emocional. Ele é responsável por reações imediatas, julgamentos instantâneos e associações rápidas. É o sistema que nos permite atravessar a rua sem pensar em cada passo, reconhecer um rosto em segundos ou sentir medo ao ver um objeto se aproximando em alta velocidade. Já o sistema 2 é lento, deliberativo, analítico e lógico. É ativado quando precisamos resolver problemas complexos, calcular uma conta difícil ou analisar cuidadosamente uma decisão importante. Kahneman mostra que, embora o sistema 2 seja mais racional e confiável, ele é preguiçoso e gasta muita energia. Por isso, a maior parte do tempo vivemos sob o comando do sistema 1, que opera em piloto automático. Isso é eficiente, mas também nos torna vulneráveis a erros de julgamento. Ele dá exemplos clássicos. Quando vemos alguém sorrindo, o sistema 1 imediatamente assume que a pessoa está feliz, mesmo sem ter todas as informações. Quando lemos manchetes repetidas, tendemos a acreditar nelas, porque a familiaridade gera sensação de verdade. Esses são atalhos do sistema 1, chamados de heurísticas, que nos ajudam a navegar o mundo, mas que também distorcem a realidade. Uma das heurísticas mais conhecidas é a heurística da disponibilidade. Ela explica que julgamos a probabilidade de algo com base na facilidade com que conseguimos lembrar de exemplos. Por exemplo, muitas pessoas têm mais medo de andar de avião do que de carro, porque os acidentes aéreos ganham destaque na mídia e ficam mais disponíveis em nossa memória, embora estatisticamente sejam muito mais raros do que acidentes de carro. Esse viés mostra como nossas percepções não refletem a realidade objetiva, mas sim a forma como a informação chega até nós. Outro viés importante é a heurística da representatividade. Quando tentamos julgar se alguém pertence a um grupo, tendemos a basear nossa resposta em estereótipos em vez de probabilidades reais. Kahneman apresenta um exemplo clássico. Se descrevemos uma pessoa como tímida e organizada, muitos imediatamente supõem que ela é bibliotecária, embora a probabilidade estatística de ela ser professora, por exemplo, seja muito maior. Esse viés revela como o sistema 1 se deixa levar por descrições superficiais em vez de analisar a lógica dos números. Kahneman explica ainda o efeito da ancoragem. Quando recebemos um número inicial, mesmo que aleatório, ele influencia nossas estimativas posteriores. Por exemplo, se perguntarmos a um grupo de pessoas se a população da Turquia é maior ou menor que 30 milhões e depois pedirmos que estimem o número real, suas respostas serão próximas de 30 milhões. Mas, se mudarmos a âncora para 70 milhões, as respostas serão muito mais altas. Isso mostra que nossa mente se agarra inconscientemente ao primeiro valor apresentado, distorcendo o julgamento subsequente. Outro conceito poderoso é o efeito de enquadramento, ou framing effect. Kahneman mostra que a forma como um problema é apresentado muda radicalmente a decisão, mesmo que as opções sejam logicamente idênticas. Por exemplo, se um tratamento médico é descrito como tendo 90% de taxa de sobrevivência, as pessoas tendem a aceitá-lo. Mas, se for descrito como tendo 10% de taxa de mortalidade, a reação é muito mais negativa, embora seja a mesma informação. Isso mostra como o sistema 1 reage a molduras emocionais, em vez de analisar friamente a lógica da situação. A teoria da perspectiva, ou Prospect Theory, é um dos pontos centrais do livro e o trabalho que rendeu a Kahneman o Prêmio Nobel. Essa teoria mostra que as pessoas não avaliam ganhos e perdas de forma objetiva, mas sim relativa. A dor de perder é psicologicamente mais intensa do que a alegria de ganhar algo do mesmo valor. Isso é chamado de aversão à perda, ou loss aversion. Por exemplo, perder R$ 100 causa muito mais impacto emocional do que o prazer de ganhar R$ 100.
Essa assimetria faz com que muitas vezes tomemos decisões irracionais, evitando riscos mesmo quando eles são vantajosos, ou segurando investimentos ruins apenas para não assumir a perda. Ele também mostra como a confiança excessiva distorce nossas escolhas. As pessoas tendem a superestimar seu conhecimento e suas previsões. Motoristas acreditam dirigir melhor do que a média, investidores acreditam que podem vencer o mercado consistentemente, líderes superestimam suas estratégias. Essa ilusão de controle gera erros graves. Kahneman cita estudos que mostram que analistas financeiros com alto nível de confiança em suas previsões não têm desempenho melhor do que palpites aleatórios. Essa tendência de superconfiança é uma armadilha do Sistema 1 que cria narrativas coerentes a partir de dados limitados, dando-nos a falsa impressão de certeza. O autor aborda também o fenômeno da regressão à média. Ele explica que resultados extremos geralmente são seguidos por resultados mais próximos da média, mas tendemos a interpretar isso como causalidade. Por exemplo, se um atleta tem uma performance espetacular em um jogo, é provável que seu desempenho caia no próximo, simplesmente porque o primeiro foi uma exceção. No entanto, nossa mente interpreta isso como se algo tivesse mudado, como se ele tivesse piorado de repente. Essa ilusão leva a erros de julgamento em áreas como educação, esportes e negócios. Kahneman dedica uma parte significativa à ilusão de validade, que é quando acreditamos fortemente em uma decisão ou previsão, mesmo sem ter base suficiente. Isso acontece porque o Sistema 1 cria histórias coerentes a partir de poucos dados, e o Sistema 2, preguiçoso, aceita essas narrativas sem questionar. Por exemplo, quando vemos o desempenho de uma empresa em 2 trimestres positivos, podemos concluir que ela é promissora, sem considerar todos os outros fatores envolvidos. Esse viés explica por que tantas pessoas confiam em palpites, superstições e intuições ilusórias. Ele também mostra como o Sistema 1 influencia nosso humor e nossas percepções sem que percebamos. Um experimento clássico envolveu pedir às pessoas que avaliassem sua felicidade geral. Quando a pergunta foi feita em dias ensolarados, as respostas eram muito mais positivas. Quando feita em dias chuvosos, as respostas eram mais negativas. O detalhe curioso é que, quando os entrevistadores lembravam os participantes de que o clima podia influenciar, o efeito desaparecia. Isso prova que o Sistema 1 reage automaticamente a estímulos contextuais, mas o Sistema 2 pode corrigir o erro quando é ativado. Na primeira parte do livro, Kahneman já demonstra como nossas mentes funcionam em 2 velocidades e como isso afeta nossa vida cotidiana. O Sistema 1 é rápido, eficiente e muitas vezes útil, mas também é fonte de vieses, ilusões e julgamentos errados. O Sistema 2 é lento e racional, mas preguiçoso e limitado, entrando em ação apenas quando é estimulado. Essa dinâmica explica por que, em tantas áreas, desde investimentos até relacionamentos, da política às escolhas pessoais, cometemos erros previsíveis e sistemáticos. A mensagem inicial é clara: não somos tão racionais quanto pensamos e só podemos melhorar nossas decisões se entendermos os mecanismos invisíveis que moldam nosso pensamento. Daniel Kahneman segue aprofundando os efeitos da interação entre Sistema 1 e Sistema 2, mostrando que muitos dos erros que cometemos não são aleatórios, mas sistemáticos e previsíveis. Ele explica que nossa mente tem uma tendência natural a criar histórias coerentes a partir de informações limitadas, fenômeno que chama de "what you see is all there is", ou "o que você vê é tudo o que existe". Isso significa que, em vez de reconhecer que temos dados incompletos, o Sistema 1 constrói uma narrativa convincente com o que está disponível, e o Sistema 2 raramente questiona essa narrativa. É assim que acabamos acreditando em certezas ilusórias, tomando decisões com confiança desproporcional e subestimando riscos invisíveis. Um exemplo marcante desse viés é quando investidores se baseiam apenas em alguns gráficos ou relatórios positivos e concluem que uma ação é uma aposta segura, ignorando outros fatores macroeconômicos ou históricos. Outro exemplo é no campo da política, quando eleitores formam opinião sobre candidatos apenas pela simpatia transmitida em um debate, sem considerar histórico ou propostas concretas.
O sistema 1 cria uma impressão rápida e coerente, e o sistema 2, preguiçoso, a aceita como verdade. Kahneman discute também a ilusão de entendimento, que é a tendência de acreditar que compreendemos o passado de forma clara e que, portanto, podemos prever o futuro. Após grandes eventos, como crises financeiras ou revoluções políticas, as pessoas acreditam que tudo era óbvio e previsível, mas, na realidade, não era. Esse viés de retrospectiva cria a falsa impressão de que o mundo é mais ordenado e previsível do que realmente é. Isso nos leva a superestimar nossa capacidade de previsão e subestimar o papel do acaso. Outro viés importante é o excesso de confiança. Kahneman mostra como líderes empresariais e políticos frequentemente caem nessa armadilha, acreditando que suas estratégias são infalíveis, porque parecem lógicas e coerentes em suas narrativas internas. Mas essa confiança muitas vezes ignora variáveis externas e imprevisíveis. Ele cita estudos em que especialistas em diversas áreas faziam previsões com enorme convicção, mas cuja taxa de acerto não era maior do que a de palpites aleatórios. O problema não é a análise em si, mas a confiança exagerada que o sistema 1 gera ao transformar incerteza em certeza ilusória. A teoria da perspectiva, um dos maiores legados de Kahneman, é explorada em detalhes na segunda parte do livro. Essa teoria explica que nossa avaliação de risco e recompensa não segue uma lógica matemática, mas sim psicológica. As pessoas tendem a ser avessas à perda, ou seja, perder algo causa mais dor emocional do que o prazer gerado por um ganho equivalente. Isso nos leva a evitar riscos em situações de ganho e a assumir riscos excessivos em situações de perda. Por exemplo, um investidor pode recusar uma aposta com 50% de chance de ganhar R$ 200 e 50% de chance de perder 100, mesmo que matematicamente a aposta seja vantajosa. Por outro lado, alguém que já perdeu dinheiro pode arriscar ainda mais para tentar recuperar, entrando em um ciclo perigoso. Essa teoria mostra também como somos influenciados pelo enquadramento das escolhas. Quando uma situação é apresentada como ganho, tendemos a ser conservadores. Quando é apresentada como perda, tendemos a arriscar mais. Kahneman dá o exemplo de um programa de saúde. Se descrito como salvando 200 vidas em cada 600 pacientes, as pessoas preferem essa opção. Mas, se descrito como perdendo 400 vidas em cada 600, preferem alternativas de risco, mesmo que o resultado esperado seja o mesmo. Esse efeito de enquadramento, ou framing effect, revela como nossas escolhas podem ser manipuladas pela forma como as informações são apresentadas. Outro conceito importante abordado é o da contabilidade mental. Kahneman explica que não tratamos o dinheiro de forma racional e uniforme, mas criamos compartimentos mentais. Por exemplo, alguém pode se recusar a gastar R$ 200 extras em uma compra de supermercado, mas gastar a mesma quantia em um jantar de luxo sem hesitar. Isso porque, em nossa mente, categorizamos as despesas de maneira distinta, ignorando a lógica de que o dinheiro é fungível. Esse viés afeta desde pequenas decisões até investimentos e finanças pessoais, levando-nos a decisões irracionais. Kahneman discute também a dificuldade que temos em lidar com estatísticas e probabilidades. O sistema 1 prefere histórias a números, e isso nos torna suscetíveis a erros quando lidamos com riscos. Ele apresenta experimentos em que as pessoas consideravam mais perigoso um risco de morte que afetava 1.000 pessoas em uma população de 10. 000, do que um risco que afetava 5% da população total, mesmo sendo matematicamente equivalente. Isso acontece porque o sistema 1 responde melhor a números absolutos e histórias vívidas do que a porcentagens abstratas. Ele também fala sobre a diferença entre experiência e memória, mostrando que muitas vezes tomamos decisões baseadas na forma como lembramos de experiências e não na experiência em si. Essa distinção entre o eu que experimenta e o eu que lembra é crucial. O eu que experimenta vive o momento em tempo real, mas o eu que lembra constrói uma narrativa baseada em picos emocionais e finais das experiências. É por isso que podemos lembrar de uma viagem como maravilhosa, mesmo que tenha tido vários momentos de estresse, simplesmente porque terminou bem.
Essa distorção influencia nossas decisões futuras, porque buscamos repetir aquilo que nossa memória interpreta como positivo, mesmo que a experiência real não tenha sido tão boa. Na parte final do livro, Kahneman mostra as implicações práticas de suas descobertas para áreas como economia, política e negócios. Ele explica que o modelo do Homo economicus, o ser humano perfeitamente racional defendido pela economia clássica, não corresponde à realidade. Nossas decisões são sistematicamente enviesadas e influenciadas por fatores psicológicos. Isso deu origem à economia comportamental, campo em que Kahneman é pioneiro, e que transformou a forma como governos e empresas entendem o comportamento humano. Governos, por exemplo, usam esses insights para criar políticas mais eficazes. Programas de doação de órgãos têm adesão muito maior quando a regra padrão é que todos são doadores, a menos que optem por sair, do que quando precisam optar por entrar. Isso porque o sistema 1 prefere manter o status quo, o chamado viés da inércia. Empresas também utilizam esses princípios no marketing, explorando enquadramentos, escassez e familiaridade para influenciar decisões de compra. Kahneman conclui o livro reconhecendo que, mesmo conhecendo todos esses vieses, ainda somos vulneráveis a eles. Não existe forma de eliminar completamente as ilusões do sistema 1, mas podemos reduzir seus efeitos ativando o sistema 2 com mais frequência, questionando nossas certezas e criando ambientes de decisão que minimizem erros. Ele defende que a humildade é a maior virtude diante da complexidade da mente humana. Aceitar que somos falíveis, que não controlamos tudo e que precisamos de sistemas e processos para nos proteger de nossas próprias ilusões. Assim, Rápido e Devagar é muito mais do que um tratado sobre psicologia cognitiva. É um manual sobre como pensamos, como tomamos decisões e como podemos melhorar a qualidade de nossas escolhas. Ao compreender a dinâmica entre Sistema 1 e Sistema 2, podemos reconhecer nossas limitações, desenvolver estratégias para contornar vieses e criar uma vida mais consciente, tanto em nível individual quanto coletivo.